Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está escutando o Plano Geral, seu podcast de cinema, série de TV, edição 149 começando. Hoje a gente tem de tudo. Vamos falar de filmes, vamos falar de séries, vamos falar um pouquinho de Elementos, né? Nova animação da Pixar, que estreou já há algumas semanas, mas ganhou um fôlego maior nas bilheterias do Brasil agora, que são as férias de julho, né? E a criançada está podendo ir ao cinema. Vamos falar um pouquinho de Os Outros, série que bombou na Globoplay esse mês e que chegou no seu 12º e último episódio na última sexta-feira, série que foi bastante comentada. Daqui a pouquinho vamos ter entrevista com Luísa Tubaldini Schelling, diretora de Perdida, um filme juvenil muito interessante que bebe na fonte de Jane Austen, estreia dos cinemas e depois também da plataforma Star Plus. E para comentar tudo isso e muito mais, como sempre, Flavinha Guerra, bem-vinda ao Plano Geral. Bom dia, boa tarde, boa noite, Thiago Stivaletti. Muita coisa, né? Julho é mês de férias, a gente adora, a gente tem filmão até brasileiro para animar esse julho frio, pelo menos no Sudeste e no Sul. No resto do Brasil ele continua quente nas telas e fora delas. Pois é, vamos falar um pouquinho então, começar por Elementos, animação nova da Pixar. Pixar é sempre, né, aquele estúdio que, sei lá, desde Toy Story a gente espera, é meio que um selo de qualidade, né? Todos os filmes da Pixar têm ali a sua criatividade, o seu conteúdo, aqueles roteiros encantadores, roteiros feitos milimetricamente para toda a família, né, para os adultos e as crianças gostarem. E aí, enfim, foi a grande aposta dessas férias, né? Umas férias que estão um pouquinho fraco aí de filmes brasileiros. Tem um outro filme infantil brasileiro estreando, mas Elementos entrou com tudo nesse mês de julho, né? Entrou coloridaço, né? Vou até rodar aqui o trailer, porque eu achei o trailer assim de encher os olhos da gente, né? A Disney Pixar é maravilhosa de fazer. Olha como é que eles abrem já, né? Então, assim, assistam quem está ouvindo só a gente, o trailer, quem não viu o filme ainda, porque ele é muito lindo, muito colorido. Eu acho que é um filme para encher mesmo os olhos e mergulhar, assim. Eu gosto muito do universo de Elementals, né? Elementals, em inglês, né? Essa cidade elemento. Eu acho que o universo é até melhor do que a trama desse filme, você não acha, Ti? Então, polêmica, né? A gente conversou um pouquinho essa semana. Acho que você gostou um pouquinho mais que eu, né? Eu fiquei um tantinho decepcionado com o filme. Assim, achei que o roteiro, vou ser um pouco rabugento aqui, mas achei que o roteiro não está muito à altura da Pixar. Achei que, enfim, é um roteiro, assim, primeiro, achei uma coisa que o filme não entrega. Vamos usar esse verbo entregar que está muito em moda, né? Entrega ou não entrega? O filme se chama Elementos. Eu estava esperando que fogo, terra, água e ar tivessem um peso semelhante no filme. Mas não, o filme é do fogo e da água, né? O ar e a terra, né, que no caso são ali o turrão e a névoa, são meros coadjuvantes, abaixo de coadjuvantes, eu diria, assim, quase figurantes no filme. O filme é muito aí da Faísca e do Gota que a gente está vendo em cena aí, né? Enfim, a história de amor dos dois, a história da família da Faísca não aceitar o Gota, tudo que ele vai fazer para conquistá-la, como que fogo e água são elementos tão diferentes e vão conseguir se entender. Mas, enfim, fiquei um pouquinho decepcionado que, pô, elementos são 4 elementos, né? E no fim achei que o filme é de 2. Eu acho que você tem razão. Eu estava pensando aqui, nesse sentido, você tem toda a razão. Não tinha visto por esse elemento da narração, né? Com perdão do trocadilho. Eu fiquei tão, acho que, tomada aí pela história da Faísca, né? Em português é Faísca, em inglês é Amber. Né? Eu até acho que ia rolar Amber em português, mas eu acho que Faísca tem mais a ver, né? Que ela é bem isso mesmo, né? Essa força do fogo. Eu acho que eu embarquei na historinha aí, que é meio Romeu e Julieta também, né? Da Faísca e do Gota, e fui. Mas o nome, realmente, Elementos, você acha que vai ser um quarteto, né? Sei lá, né? Que vai ser tipo os Incríveis, né? Todo mundo tem um peso ali. Talvez no processo ali de maturação do roteiro, eles foram depurando, e o núcleo mais forte, que é o dela e o dele, ficou. Pode ser, porque eles não têm trama nenhuma mesmo, né? A terra e o ar são só elementos mesmo, né? Não são personagens. Não, com certeza. Vou fechar a janelinha aqui, acho que já parou de rodar o trailer. A gente até falou muito essa semana comparando com Divertidamente, né? Que, enfim, a comparação é meio covarde, assim, porque Divertidamente, sim, é um filme que dá. Eu não lembro agora se são 4 ou 5 sentimentos ali, né? A gente tem a raiva, a tristeza, O o nojinho, amor, né? o nojo, E o medo, exatamente. né? Vamos lá de novo. Tristeza, medo, nojo, Alegria e alegria a tristeza, né?
Isso, Não, enfim. a alegria e o medo, medo. Mas você vê que eu acho que... Mas o Divertidamente, se a gente parar para pensar, a história é mais da alegria e da tristeza, né? Mas eu acho que tem um equilíbrio maior, mas a história principal é a alegria e a tristeza, né? Eu acho que tem um equilíbrio maior, enfim. Independente de equilíbrio ou não, também é um roteiro mais surpreendente, digamos assim. Para mim, fui ver com os meus sobrinhos e, cara, meu sobrinho, o Gabriel, que tem 7 anos, uma hora virou para mim e falou: é romance, né? Tipo, ele sacou o gênero do filme. Ele falou: esse filme é romance, porque o filme vai para a história de amor, muito mais que para aventura. Né? E acho que teve um pouco essa decepção, assim, estava esperando mais uma aventura ali com os 4 elementos, e no fim tem um romance. Enfim, não bati com muitas coisas do filme, assim, eu tenho aquela brincadeira que é para ser uma coisa inteligente, tal, da coisa dos imigrantes, né? Os pais da Faísca são imigrantes que chegam na América, aquela história que a gente já viu, meio que uma sátira, né? Uma paródia, eles chegam de navio ali na Cidade dos Elementos e carimbam o passaporte e tudo. Achei uma brincadeira meio assim. E uma coisa também de roteiro que me frustrou um pouco, assim, que o grande objetivo da Faísca é assumir a loja dos pais e ser aceita pelos pais. Achei um objetivo meio, sei lá, meio qualquer nota também, sabe assim? Quero ter minha loja, quero que meu pai me aceite como herdeira da loja. Enfim, achei tudo meio morno, né? Tô muito chato, mas enfim, foi o que eu achei. Mas aí você... Bom, eu acho que dá uma evoluidinha ali no meio, né? Porque aí no meio ela percebe que o grande sonho dela não é cuidar da lojinha do pai, é ser uma artista, né? E ela tem talento, né? Aliás, o filme é sobre isso. Eu acho que se fosse... Não é sobre isso. Eu acho que se ele fosse mais sobre isso, antes do terceiro ato ali, ele tinha mais força, né? Porque ela demora para perceber isso. Isso você tem razão. Você vê 1 hora de filme até ela ter uma epifania que é provocada pela família do Gota, né? Dando spoiler aqui já, mas enfim, isso não estraga o filme em si. Aí ela percebe que ela tem talentos, né? Essa vontade de ser artista dela, né? Essa criação que ela tem, só surge ali provocada por outros, né? E não uma coisa que vem de dentro dela. Eu acho que isso é meio frustrante, né? Talvez a frustração venha disso, assim, essa dicotomia dela não está ali no começo. Podia estar, né? Eu gosto tanto disso, mas o meu pai quer que eu cuide da... Não, isso aparece assim do nada no terceiro ato, você fala, nossa, de onde veio? Né? Eu acho que eu acho que foi meio isso. Não é perda de tempo, claro, acho que assim tem soluções visuais maravilhosas, né, como quando a Gota constrói aquela parede de vidro, né, para impedir a enxurrada, porque a água pode matar o fogo, tudo isso é muito legal. Ia te perguntar, você viu dublado em inglês ou português? Eu vi dublado em inglês, tanto que eu fiquei com Amber na cabeça, né? O Amber e Wade. Aí eu falei, mas... Faísca. Sim, eu vi dublado em inglês. Mas acho que em português, os brasileiros são ótimos dubladores, né? Eu acho que não fica devendo para ninguém. O que eu acho legal em português é que, em geral, eu esqueço de ver antes quem são os dubladores. A gente até recebe release e tal, mas eu não lembrava. E aí você tá lá ouvindo e, de repente, vem uma voz familiar, né? E a única voz que me soou muito familiar lá pelo meio do filme foi a voz que dubla a Mamãe Faísca, que é a Marisa Hort total. Assim. A hora que você percebe, fala, nossa, é a Marisa Hort. Até porque, em geral, dublagem é assim, né? A maioria dos dubladores são cariocas, então tem muito carioquês ali, e de repente entra a Marisa Hort falando porta e corte com R diferente assim, aí você percebe muito a Marisa Hort fazendo. E tem Giovanna Antonelli também, que eu não reconheci tanto, assim, a voz dela eu não peguei de cara. Aí a gente não sabe, né? Talvez ela seja tão boa dubladora que ela mudou tanto a voz que eu não reparei. Pode ser, né? Mas você tem razão, a Marisa Hort, eu vi no trailer, o trailer tem super forte, né? E eu acho que sabe que isso me leva a uma discussão sobre a indústria nossa de dubladores, que é muito boa. A gente tem narradores muito bons, né? Não só dubladores, narradores de propaganda, né? De documentários, enfim. Aí outro dia eu vi um podcast e o Castanhari estava comentando de que a inteligência artificial, daqui a um tempo, ela vai dispensar total a necessidade dos dubladores, que daqui a pouco a inteligência artificial vai ser capaz de criar a voz do Brad Pitt em todas as línguas, com o mesmo timbre do Brad Pitt. Tipo, o Brad Pitt vai falar português, com a voz do Brad Pitt, vai falar russo, vai falar alemão, italiano. Me deu um pouco de medo disso, porque, assim, apesar da gente preferir ver filmes legendados, eu acho super legal que tem os dubladores brasileiros, né, fazendo as versões e tal, para a TV, por exemplo, até para o cinema. Quando me veio essa história, eu falei, meu Deus, o que vai acontecer com esse mercado?
eu fiquei meio assim, não sei se como é que eu vou receber esse futuro próximo. Nunca tinha pensado nisso. Eu ouvi o Felipe Castanhari falando isso num podcast, eu falei, será? Fiquei meio assustada. Depois a gente comenta mais isso. E é meio como a internet, né? Como você vai receber esse futuro, ou como eu vou receber, não tem a menor importância, porque é o futuro, é a realidade e acabou. Tipo, é igual a internet, né? Tipo, eu não gosto da internet. Não existe mais isso. A internet é como o ar que a gente respira, né? Ou você aceita ou você está fora do jogo, né? Não gosto das redes sociais. Você tem que descobrir a sua maneira de se relacionar com ela, né? Agora, você dizer não entro, né? Até profissionalmente hoje em dia é muito complicado. Agora, acho interessante você tocar nesse assunto, que né, aí a gente acaba tocando no assunto da semana, que é a deepfake da Elis Regina lá no começo do Volt, Exato. né? Que é a mesma coisa que você está falando da voz do Brad Pitt. Parece que no futuro a coisa não vai ser mais tanto o trabalho que o talent, como a gente chama, vai ter, mas simplesmente uma questão de assinar direitos autorais, né? O Brad Pitt cede ou não cede os seus direitos autorais para sua voz ser usada no algoritmo para falar o que quiser. E claro que ele, né, teoricamente, vai autorizar o uso da voz dele para falar certas coisas. Assim como, né, Maria Rita, filha de Elis Regina, autorizou aquela barbaridade, desculpe a palavra, mas assim, da mãe usar aquela música do Belchior no comercial da Volks para vender carro. Enfim, é tudo muito complicado, ainda mais quando entra essa coisa de é o parente do falecido que autoriza, né? Porque, eu sou parente, mas quem disse que o próprio faria isso, né? Momento meio Black Mirror, né? Eu achei essa semana, com essa recriação da Elis, eu fiquei pensando no nosso primeiro episódio lá de Black Mirror dessa temporada, que é o algoritmo criando, né, tudo com base na vida da pessoa, o algoritmo recriando, né, claro que tem animadores que fizeram isso, profissionais, mas a inteligência artificial recriando o rosto da Elis em cima, né, do corpo de uma atriz, né, porque quem dirigiu ali a perua foi uma atriz, mas o rosto recriado. Essa coisa da voz do Brad Pitt, essa semana foi muito Black Mirror na minha vida, não processei ainda, não faz a menor diferença, como você disse, mas eu não sei como lidar. Fiquei bem, sei lá, fiquei meio assustada, surpresa, admirável mundo novo aí esse momento. Não sei como é que vai vir a voz do Brad Pitt, vai vir meio mecânica, entendeu? Não sei se eu prefiro um dublador brasileiro com mais humanidade ou uma voz do Brad Pitt que é o timbre dele, mas meio mecânica no começo. Não Cara, sei. eu acho que a tecnologia já tem potencial para nem ter mais o mecânico, sabe? Eles vão rastrear todas as entonações de voz, a voz de raiva, a voz de alegria, a voz de nojinho, a voz de tristeza do ator, e acabou, sabe? Você está falando do John é chata, né? John is awful, que é o primeiro episódio da nova temporada de Black Mirror, que a menina chega em casa, a paródia da Netflix lá fez uma série inspirada nela, ela fica brava da vida porque a Salma Hayek está estrelando a série dela, e quando ela vai falar com a Salma Hayek fala, peraí, eu não estou filmando nada, eu simplesmente assino um contrato lá, e o algoritmo com a minha imagem está fazendo negócio, é o futuro, né? É o futuro, entendeu? Então, assim, até onde vai, né? E esse não é o nosso tema aqui, o pessoal da tecnologia com certeza está discutindo mais isso, mas essa recriação da voz é perigosa até para outros assuntos judiciais, né? Assuntos bancários, por exemplo. Não é tão simples assim essa discussão, viu, gente? Ela ainda vai dar muito o que falar, não só no cinema, viu? Pois é, fica aqui então a nossa dica: elementos da Pixar nos cinemas para toda a família. Filme da Pixar é aquela coisa, pode só adulto, pode adulto com criança, pode quem quiser, porque o filme é feito mesmo para todas as idades, né? Mas olha Flavinha. só onde é que a gente está. A gente começou no elemento fofíssimo e terminou nisso. O mundo está muito Black Mirror. Vamos para o mundo analógico, Thiago. Exatamente. Até a Pixar daqui a pouco ou se curva deepfake ou não vai dar. Enfim. Pois é. É difícil. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho de série, então. Os outros na Globoplay, que a gente falou muito passando nas últimas edições. Acabou sendo, recebo aqui todo mês, é uma newsletter da Globoplay, acho que para todos os seus assinantes, dizendo quais foram os programas ou os produtos, como a Globo chama, mais vistos e consumidos do mês de junho na plataforma. E os outros foi disparado o conteúdo ali, né, o programa de maior audiência, provando um pouco que é aquela história, né? Quando a gente tem conteúdo brasileiro em forma de série, que as pessoas estão, né, numa familiaridade infelizmente maior do que com filmes hoje em dia, e inédito, não tem para ninguém, né? E quando o produto é bom, a coisa vai, né? Os outros, só lembrando, é uma história aí um pouco de como a gente não está seguro em lugar nenhum, né? Um condomínio na Barra da Tijuca com alguns prédios, né? E duas famílias ali que acabam se envolvendo num grande conflito já no primeiro episódio, porque o filho adolescente de uma família vai bater, né? Encher de porrada o filho da outra, né? De um lado, do filho que apanhou, nós temos aí a Cibele Adriana Esteves
e o Amâncio, que é o papel do Tomás Aquino, que muita gente vai lembrar como o Pacote de Bacurau, e do outro lado a gente tem a Mila, que é a Maeve Jenkins, né, nossa querida Maeve Jenkins de Aquários, de O Som ao Redor, de tantos filmes, né? E a gente tem, quem é o quarto ali? O Milen Cortaz, né? Também de vários filmes, de Elite e tal, fazendo o Vando, que é, digamos aí, dos quatro, o mais temperamental, o mais violento, aquele que hoje, como a gente diria no linguajar de hoje em dia, é o que ensina muitos valores aí da masculinidade tóxica para o filho. E aí, na paralela, nós temos os filhos adolescentes, né, que estão sendo mostrados aí, e dois personagens incríveis, que são a síndica do condomínio, vivida pela Drica Moraes de uma forma brilhante, um pouco naquele clichê, mas sempre engraçado, da síndica com o Lulu da Pomerânia no colo, né? Não sei se é poodle ou Lulu da Pomerânia, tá sempre seu cachorrinho ao tiracolo. E, para mim, o grande destaque da série, que é o Eduardo Sterblit, um ator que a gente está acostumado a ver em comédia, né? Começou lá no Pânico na TV, foi para a Globo sempre fazendo comédia, papéis cômicos e tal, e de repente fazendo aí um personagem que a gente estava precisando muito ver, tanto em filmes como em séries, que é o miliciano, né? O policial que a gente acha que foi aposentado, depois vai descobrir que, na verdade, foi expulso da corporação por ser altamente corrupto e é basicamente um câncer dentro desse condomínio, né? O cara que vai instituir a violência, que vai espalhar as armas e que vai fazer tudo do jeito dele acima da lei, e o Sterblit está absolutamente fantástico. Não, e a série começa justamente nesse momento, né? Que a gente vê a Adriana Esteves ali comprando a arma, né? Você não entende muito o que é aquilo, e nesse sentido o roteiro é muito bem construído, né? Você tinha comentado comigo na nossa outra edição, que eu não tinha assistido ainda, como que é bem escrito nesse sentido, né? Ótimo trabalho de roteiro, né? Porque planta essa pulguinha atrás da nossa orelha ali, né? Tem esse prólogo que é muito curtinho, que depois a gente vai entender lá na frente onde é que a Adriana Esteves está, né? Onde é que ela foi comprar essa arma, quem é esse cara que vende, né? A gente está vendo o cachorrinho dela. Isso. E eu acho muito, muito bem construída, assim, uma delícia, né? Ver séries com roteiro bem construído desse jeito, né? Super engenhoso. Com certeza. Vamos dar créditos totais aqui. Os meninos que eu não citei, que são brilhantes, o Paulo Mendes, que é um menino fortíssimo, que faz aí o menino mais violento, filho do Milen Cortaz, né? Filho do Vando, esse aí, exatamente ele, que é maravilhoso. E o Antônio Haddad, que faz o filho da Adriana Esteves, também vai ter uma curva, assim, vai ter toda uma transformação ao longo da série, e roteiro do nosso querido Lucas Paraíso, que é um roteirista super em ascensão na Globo, que é o roteirista por trás de Sob Pressão, que foi o seriado mais aclamado da Globo nos últimos anos, né? Lembrando da diferença, né? Os outros é uma minissérie em 12 episódios, o Sob Pressão era aquele formato seriado, né? Passava toda terça-feira à noite na Globo, episódios totalmente dependentes com alguns personagens fixos, né? A Marjorie Listiano e o Júlio Andrade sendo os médicos aí que recebiam personagens rotativos aí ao longo da série. E aí eu acho que teve uma combinação maravilhosa aí de Lucas Paraíso com Luísa Lima, que é uma jovem diretora da Globo, muito talentosa. A série é muito bem dirigida, você tocou muito bem nesse ponto. Todo episódio abre com o close de um personagem muito angustiado, em geral ofegante, respirando muito. O começo do episódio dá um mini spoiler, conta alguma coisa do que vai acontecer no final. E isso é maravilhoso, porque assim, é um episódio que não tem medo de entregar o spoiler, porque a gente fica mais ainda tenso. Você fala, meu Deus, como é que esse episódio vai chegar aí? O que vai acontecer para essa história chegar nesse ponto? E aí é uma escalada de violência infernal, enfim. Sem um spoiler bem vago aqui, personagens morrem, personagens se dão muito mal nessa história, e enfim, é uma escalada, é um roteiro que vai subindo degrau por degrau a tensão, e altamente viciante. Não, e é muito interessante isso que você fala, né, da gente conseguir ter esse desenho, né, do mini spoiler, que na verdade deixa a pulguinha atrás da orelha da gente para a gente querer saber como chegou ali. Eu adoro o roteiro que é assim, não é fácil de fazer, né, porque senão ele fica meio óbvio, né, você fala, tá, já vai chegar aqui, tá bom, agora você só vai ficar me mostrando como, tá. Mas pelo contrário, né, toda essa tensão que é construída, muito bem costurada, num condomínio, né, gente, tem coisa mais pequeno burguesa, comezinha, do que a vida de um condomínio. Eu vou fechar a quadra. Os meninos estão brigando. Não, quando você vê, é uma bola de neve, e eu adoro esse tipo de situação que você amplia, né? O que o Lucas faz nesse roteiro é ampliar, né? Toda a tensão que existe em qualquer prédio, né? E amplia para essa tensão da sociedade brasileira, coloca essa questão da milícia,
né, que é, infelizmente, como você falou, um câncer na nossa sociedade, né, não só do Rio de Janeiro, né, mas esse poder paralelo, e sem fazer discurso, né? E ao mesmo tempo, a série entretém muito, é uma série para te entreter, não é uma série cabeça, né? Então, acerto demais os outros, viu? E tem Cara, sido super elogiada, né? Você tocou no ponto que eu ia falar. Eu ando amando filmes e séries brasileiros que abordam esses nossos novos tempos bolsonaristas sem falar em Bolsonaro. Não precisa falar de Bolsonaro, porque é aquela história, né? Depois de muitos anos de ódio contra o Bolsonaro, eu meio que sosseguei, entendendo que assim, o Bolsonaro é só sintoma de muita gente que pensa daquela maneira, né? E essa série mostra muito um certo jeitinho brasileiro que evoluiu para uma certa violência, para um certo militarismo. É isso que você falou, né? Primeiro episódio, a Adriana Esteves, para dar conta dessa violência, ela compra uma arma e ela vai levar essa arma para casa e essa arma vai engendrar uma série de coisas. Tem vários eventos ao longo da série em que, em vez dos personagens recorrerem à lei, eles vão tentar resolver do próprio jeito deles. Eles vão apelar para uma pequena barbárie, em vez de tentar resolver isso na justiça ou no coletivo, e é aí que o miliciano se alimenta, né? O Sérgio, o personagem do Sterblitch, se alimenta. Eu vou repetir porque eu estou realmente encantado com o Sterblitch, assim, premiação de final do ano, todo mundo tiver que indicar, assim, melhor ator do ano para mim, é ele, sem sombra de dúvida. Ele tem cenas, acho que ele é o único personagem que tem cenas sem diálogo, aparece só ele, ali 10, 15 segundinhos andando, e ele é um rato, assim, ele podia estar num filme do Scorsese, assim, ele é rasteiro, você vê nos olhos dele o tanto de cinismo, o tanto que aquele homem está pensando e fabricando ali do que ele vai fazer, e ele bota para quebrar mesmo. E moral zero, né? Isso que é interessante nele, né? Moral zero, assim, a gente não vai ficar contando muito lá para frente para não ter spoiler, mas isso é o primeiro minuto da série, quando a Adriana vai comprar arma com ele fala, né, a personagem dela, ele fala, você tem criança em casa, né? E aí você acha, assim, por um segundo que ele vai falar algo, então não leva, não sei o que ele... Então eu te aconselho a guardar as balas aqui, a arma sempre pertinho de você, tá bom, tá tudo certo. Não vem nenhum pensamento moral, nenhuma culpa, nada passa nesse homem, né? Ali você já vê. Então, assim, é bem aquele exemplo do personagem que age, né? O personagem não fala. O que ele age é o que ele entrega e a gente já vai ver né, a solução não pelas vias do diálogo, né? Você já sabe que deu ruim ali, não pelas vias, né, da diplomacia. A gente sabe em que ponto vai parar. Então, assim, eu adorei, assim, achei... E o personagem dele é realmente perturbador, né? Talvez porque ele seja real, né, Thiago? Como você falou. Total. Não, e assim, você vai ver que ao longo da série, meio que todos os outros personagens dependem dele em algum momento. Todos vão precisar dele para alguma coisa. Então, assim, a milícia está instalada naquele condomínio. E é um negócio muito assustador de pensar, né? Porque ainda hoje, até para a gente não enlouquecer, quando a gente pensa em milícia, você fala aqueles bairros periféricos, né? Lugar mais distante Tá ali do longe, Rio de Janeiro, né? periferia de São Paulo, está longe. Quando você vê que métodos milicianos podem estar num condomínio da Barra, e aí também o Lucas faz uma alusão brilhante, sem citar nada, ao Vivendas da Barra, né? Ao condomínio do Bolsonaro, onde também morava o cara que foi acusado de matar a Marielle. Então você vê que, enfim, né, a violência está na classe média também, não está, né, não é coisa de pobre, né, não é coisa da periferia, a coisa já está muito mais espalhada. Não, total. Tá toda intrincada, né? E eu gosto muito assim, eu não terminei ainda de ver, você já terminou? Eu tô vendo assim com bastante calma, porque eu acho que é uma série para você ver, sabe? Degustar mesmo, assim. Mas o interessante também é o desenho dos personagens, assim, como eles se apresentam, né? O personagem do Millen, ele não é um cara a priori violento, mas ele é um homem que está acuado numa dinâmica social que, né, ele está lá um perdedor, né? Ele não é o vencedorzão. Então, onde que essa pressão vai levar ele para um lugar de violência, né? O personagem do Tomás Aquino é o pacificador, é uma pessoa que pacifica mais, mas onde que você aperta os gatilhos, né, para levar esse homem também? Então, assim, os gatilhos dos personagens, eu acho que são muito bem traçados também, é muito interessante, não é só o que a gente chama de plot, né? A trama, quem matou quem bateu em quem, então, mas é como, né, cada um vai recebendo as tensões ali, né, onde vai apertando, né, que é a nossa sociedade, né? Muitas vezes a gente vê os noticiários aí, a gente vê um matou o outro brigou com o outro isso, outro aquilo, você fala, como essas pessoas chegam ali? Né? Então... Exato. Eu acho que, assim, outro ponto muito forte da série, que eu gosto muito quando isso acontece numa série,
você ter uma mistura boa de atores que têm uma pegada mais cinema com atores mais de uma pegada televisão. Então você tem de um lado ali a Maeve Jenkins, o Milen Cortais e o Tomás Aquino, que são pessoas muito mais do cinema do que da televisão, e de outro lado você tem duas veteraníssimas da TV que têm, né, pegado os melhores papéis em novelas e séries hoje, que são a Adriana Esteves, né, que está no Olimpo desde a Carminha, e a Drica, que para mim é uma atriz também que mata no peito qualquer coisa, assim, né? E é fantástico como a personagem dela talvez seja a que tenha mais segredos no armário ali que vai surgindo ao longo do seriado. A única crítica que eu faria, assim, eu acho a personagem da Adriana Esteves 2 tonzinhos acima, assim, ela digamos assim, a chata. Ela tá o tempo inteiro muito chata, não tem um diálogo dela que não seja ela, assim, pentelhando o marido, pentelhando a amiga, pentelhando... Eu acho que ela poderia ser um pouquinho mais equilibrada. Tem um momento ali que é um momento de carinho, de amor dela muito legal, que é muito surpreendente nos episódios, mas no geral ela é meio que aquele trator que você fala, meu Deus, ninguém vai conseguir conviver com ela, sabe? Eu acho ela um pouco estouradora demais, assim. Enfim. Mas é que ela já começa como uma personagem à flor da pele, né? Ela já é irritada em tempo real, ela é a estourada, né? Ela é a pavio curto, ela é, né? Tanto até a profissão dela, acho que ela é contadora, né? O trabalho dela é um trabalho chato, ela é a chata. Eu também acho assim. Ela não tem, né? Em nenhum momento ela tenta realmente isso não tem um pouco muito histórico, né? Ela já começa muito à flor da pele com o filho lá, né, apanhando na quadra e tal, né? Ela não tenta, o marido, que é o Tomás Aquino, tenta um pouco contemporizar, isso é coisa de criança e tal. Ela não, ela já tá ela já começa, né, na pressão lá em cima. E aí isso deixa ela meio chata mesmo, concordo com você. A gente tem meio que comprar, né? Tem que ir. Até assim, no episódio 11, logo no começo, a gente vai entender o porquê desse temperamento dela. O Lucas foi bem inteligente de colocar ali o porquê da Cibele ser assim, mas é que é um negócio assim constante. Tipo, o marido chega, fala, vamos jantar fora, por quê? Minha comida não é boa? Tipo, tudo ela ataca, né? Ela é uma panela de pressão o tempo inteiro, né? Realmente. Exato. Ela está ali para ser o bad cop, né? Quer dizer, ninguém é do mal, do bem, entre aspas, aqui, né? Tirando aí o miliciano, que aí fica meio difícil, mas ela está aí para ser o fator chato, né? Ela não é o bad cop, mas ela é o fator chato, realmente. É isso. Fica aqui, então, a nossa dica. Os outros agora já 12 episódios, já a série na íntegra disponível na Globoplay para assinantes. E a Globo tem feito aquela esperteza de jogar os 2 primeiros episódios na tela quente, numa segunda-feira, TV aberta para todo mundo ver. E quem quiser ver mais, assine, né? É uma interação com TV aberta aí muito forte. Flavinha, Essa vamos tem falar... sido uma interação boa, né? Só queria até te perguntar, você que é mais ligado em TV aberta, isso tem funcionado legal, né? Tipo, fazer essa transversalidade, assim, esse cross-mídia. É aquela história, né? Os streamings são todos uma grande caixa preta, ninguém divulga audiência, né? Então a Globoplay solta isso. Os programas mais vistos em junho, naquele mês, sem dar muitos dados. Igual a Netflix também não divulga muito quantos espectadores teve em cada país, ou todos aqueles dados que a gente sabe que eles têm, né? Quanto tempo de permanência a pessoa ficou, quanto tempo ela maratonou uma série, né? Significa que ela é muito boa, que o roteiro prende, enfim. Eles não divulgam nada disso. Agora, é fato que a Globo está concentrando muito no streaming e tentando aumentar, né, o número de assinantes da Globoplay. Está conseguindo, né? A Globoplay já é um seríssimo concorrente da Netflix, porque é isso, é muito conteúdo brasileiro, e é novela antiga, e muita coisa que, né, a gente sabe que, ainda mais ali na classe C, D e E, as pessoas preferem o conteúdo em português. Então, até na Netflix vão ver tudo dublado, mas às vezes preferem o conteúdo made in Brasil mesmo. Que é bom também, né? É boa ter variedade, né? Já que no cinema a gente está sempre batendo nessa tecla, acho que no streaming é bacana que essa competição esteja mais de igual para igual, porque acho que é saudável para todo mundo. Exato. Aliás, falei semana passada, mas vou lembrar aqui de novo, o Rio do Desejo, do Sérgio Machado, que é um filmaço, tá lá na Globoplay, também estava lá na lista, acho que foi o 6º programa mais visto do mês, né? É um filme que a gente sabe que teve pouquíssima bilheteria no cinema, mas quem tem Globoplay já pode ver lá. Sophie Charlotte, Daniel de Oliveira, Rômulo Braga e Gabriel Leone, esse elencaço, um quadrado amoroso, assim, ultra sexy, né? É isso aí, adoramos. Só 2 recadinhos rápidos aqui falando de série, 2 séries que as pessoas amam, voltando em setembro, né? A Netflix anunciou 4ª temporada de Sex Education, estreia no final de setembro, e a Apple TV Plus anunciou a 3ª temporada de The Morning Show,
Jennifer Aniston, Reese Witherspoon e... não, Steve Carell, eu ia falar Steve Carell, mas não volta. O Billy Crudup. Ai, gente, eu tô louca, já ansiosa para essa série. Eu estava órfã da Succession, ainda tô, e aí outro dia eu pensei, ai, cadê o Morning Show? Ai, que saudade da nova. O Ruptura não estreia logo, deu bagunça lá nas filmagens. Cadê Morning Show? Aí a Apple anunciou. A Ruptura foi greve dos roteiristas que pegou, não é isso? A gente vai ver foi. Diz que estava embolado lá o meio de campo das filmagens, aí logo depois veio essa greve. Eu tenho a impressão de que foi isso, porque não deram muitos detalhes, e aí meio parou. E aí agora, que bom, o Morning Show, né, não foi atingida. Depois a gente fala mais dessa greve também, que está dando o que falar mesmo. Né? É isso. E como o tempo voa, piscou o olho, a gente já está no final de setembro, as duas aí estreando. Vamos só lembrar aqui direitinho, peraí que eu anotei. Sex Education volta dia 21 de setembro e The Morning Show volta antes, dia 13 de setembro, 8 dias antes. Volta mais na primeira quinzena de setembro aí. Isso aí. E já que estamos falando em produtos chegando, programas, séries, filmes chegando novos, tanto tempo aí do calendário de cinema fraco, de repente agora, no dia 20 de julho, a gente vai ter uma embolada aí nos cinemas, tudo, né? Do que a gente está falando. Tudo. Gente, vai vir tudo aí, gente. Vai vir. Primeiro, né? Eu não sei assim que se eu sou time 1 ou time outro ou time os dois. Já passo aqui. O que a gente está vendo aí? O tamanquinho da Barbie, que tem os pezinhos arcados até quando tira o salto, ela nunca desce do salto. Quer dizer, desce, né? Quem já viu o trailer sabe que ela desce um pouquinho do salto. E olha só que coisa louca, Thiago. A gente fica aí, como você falou, meses sem ter grandíssimos lançamentos. Aí a gente vai ter o quê? Barbie estreando junto com Oppenheimer, que é o novíssimo filme do Christopher Nolan, né? Que está dando já o que falar também antes de chegar, porque Christopher Nolan disse que o ideal é uma tela maravilhosa, porque ele filmou em 70 milímetros, um rolo maravilhoso, e película, etc. E só 30 salas do mundo têm cinemas para receber como o filme deve ser visto. O Brasil não tem. A gente vai ter que ver numa versão, né, inferior, entre aspas. Mas é isso, os dois filmes, dois filmaços, estreando no mesmo dia. Eu não sei se eu fosse só espectadora, porque a gente acaba assistindo antes para poder comentar aqui, né? Mas se eu fosse espectadora, para qual que eu ia correr primeiro, viu? Porque eu tô louca para ver os dois. Pois é, isso é uma briga da Warner, que eu sei que, né, é o estúdio do Christopher Nolan, que faz todos os filmes do Nolan desde sempre, né? Fez aí os Batmans, fez um monte de filme do Nolan. Agora não estou lembrando do estúdio da Barbie. Não lembro agora, é Fox? Não lembro quem que é. A Barbie não é Fox, não. Peraí que eu já lembro também, que a gente está aqui divertido, já aparece aqui no trailer. Também não é Mas Disney, eles são... não, né? Não, Barbie não é Disney, não, porque a Barbie é Mattel, né? Eu acho que ela não é Disney, não. Peraí que a gente já fala. Mas assim, por que a mesma data? Eu não consigo entender. Não dava para esperar uma semana, entrar num acordo? Cara, e assim, né, vamos combinar. Aí quem tinha que dar uma capitulada é a Warner, porque assim, é óbvio que Oppenheimer vai tomar uma surra de Barbie, né? Talvez um pouco menos nos Estados Unidos, porque lá a figura do Oppenheimer é um pouquinho mais conhecida, mas assim, no Brasil, quem é o Oppenheimer na fila do pão ou na fila da pipoca? Não é ninguém, né? Não conhecemos. É o cara que inventou a bomba atômica, certo? Eu sei que eu estou lendo sobre o filme. Mas, cara, é isso. Barbie é o filme mais aguardado do ano, pro bem e pro mal. Eu acho que até tá tanta expectativa em cima do filme que se ele for apenas uma boa comédia, vai rolar uma frustração, mas ao mesmo tempo tá tanta expectativa que talvez as pessoas nem se permitam frustrar, vai ser, eu não sei. A reação emocional de Barbie vai ser muito forte. Então, assim, dia 27, Oppenheimer, né, pelo amor de Deus. Eu concordo com você, porque assim, ainda que o elenco de Oppenheimer seja um elenco estelar, etc., etc., realmente é meio uma guerra perdida para o lance pop de ser, né? Assim, que é o apelo pop de Oppenheimer com comparação a Barbie, né? Que já vem com toda essa carga, né? Então, assim, não dá, né, gente? Não dá para comparação. O Oppenheimer, como disse o Thiago, é sobre o homem, né? O Oppenheimer, que um dos criadores da bomba atômica, né? O filme do Christopher Nolan mostra exatamente esse processo. E aí quem faz é o maravilhoso Cillian Murphy, que amamos. Quem é mais jovem vai lembrar dele de Peaky Blinders. Nós que somos velhos lembramos dele desde Ventos da Liberdade, né? Entre Batman também, né? Batman em que ele está também faz um dos vilões, né? Enfim, o filme tem Matt Damon, o filme tem o Rami Malek, tem um super elenco também. Mas, sinceramente, acho que esse elenco todo, desculpa, essa guerra, com o perdão do trocadilho aqui,
para Barbie não tem para ninguém. Eu acho que a Barbie tem mais poder aí, viu? Acho Olha que com só, certeza. Barbie é da Warner. Olha só, estou vendo Então, aqui. estou brigando com o estúdio. Então, é briga interna. Pronto. Oppenheimer não é da Warner agora? Não, Oppenheimer é da Universal, olha só. Então, troca Então é tudo. isso. Então é Esquece. isso. Então A briga é trocamos aqui. Warner versus Universal, e a Universal é que está durona aí, não querendo abaixar a guarda e colocar o Oppenheimer de outra data. E assim, né, cara, isso, o Cillian Murphy é um ator que a gente adora, é um ator que tem até um grande prestígio aí no mundo das séries, porque fez o Peaky Blinders, né, fez o Espantalho no Batman e tudo isso e tal, mas não é um Tom Cruise, não é aí, né, assim, aquele ator que eu acho que ainda é o chamariz de bilheteria, que as pessoas vão ver o Cillian Murphy, né, não é bem isso, É, não é, enfim, então é. eu acho uma pena, porque eu acho que assim, o Christopher Nolan é um artesão do cinema, né? Um cara que ele faz os filmes dele com todo cuidado, ele tem um pensamento cinematográfico raríssimo em Hollywood hoje, né? Ele é um dos raros diretores, junto com o Paul Thomas Anderson e mais 2 ou 3, você conta nos dedos de uma mão, os diretores de menos de 60 anos que Hollywood banca, né? Que ainda faz os filmes do cara, e ele vai brigar com a Greta Gerwig, que é uma diretora que começou independente e agora está fazendo o seu grande filme ultra comercial, né? E as pessoas estão até achando isso muito charmoso, que a Greta Gerwig agora está dirigindo um mega blockbuster da Barbie. Então, acho a briga muito, muito injusta. Em questão de bilheteria, né? Vamos ver. E ainda eles dois, de qualquer forma, estreiam uma semana depois do que o Missão Impossível 7, o novo, né? Acerto de contas. Ainda tem isso. Semana que vem vamos falar de Missão Impossível e de Tom Cruise. Ele vai estar também ainda no auge, né? Encerrando a primeira semana, que é uma semana muito decisiva, mas se o filme for bem, ele não sai de tantas salas. E aí vai estar ainda Missão Impossível, com muitas salas para serem disputadas, e o Barbie estreando. Eu já acho que eles podiam ter esperado 2 semanas para o Missão Impossível, né, dar uma arrefecida e aí vir. E, além de tudo, ainda vão estrear os dois juntos. Vamos ver como é que vai ficar essa briga intergaláctica, porque ela não é só do Brasil, né? Ela é uma briga do mercado internacional todo. Então, Pois é. A vamos não ver. ser que a Universal já esteja pensando num lançamento menor no Brasil, do tipo, já entenderam que esse é um filme que não é para um super grande público e vão lançar pequeno, e aí talvez até se beneficiem daquele efeito Barbie, de as pessoas chegarem no multiplex do shopping, vão ver a Barbie, tá lotado, e é tanta gente indo ver a Barbie que, né, sobra para a lojinha do lado, né? Isso é um efeito multiplex que acontece também. Mas ainda assim, é aquilo que a gente fala, né? São tantos meses que o cinema tá fraco, né? Os amigos estão sempre falando, poxa, mas, né, não tem nada muito forte rolando aí no mesmo dia, né? Vai estrear 2 coisas. Pois é, questão, eu acho também, assim, acho que isso é meio barbado, assim, o circuito do Oppenheimer vai ser menor, tanto lá fora quanto no Brasil, acho que não tem muita comparação, o público do Nolan é um público bacana, mas esse não é, isso que o Thiago está falando, não é Batman, né, está mais para, né, Inception, né, outros filmes ali dele que são mais, né, são pops, mas não tem comparação com o Barbie, né, e o Barbie já vem aí com um pacote de marketing pré-feito já, né, incrível. Mas, mesmo assim, acho que podia ter dado uma esperadinha. É isso. Bom, enquanto esses filmes não chegam no dia 20, a gente fica com outro filme que estreia no dia 13, que é o Perdida, um filme delicinha, filme voltado ao público juvenil, falando muito, trazendo de volta o universo de Jane Austen, e a gente fica agora com a nossa entrevista com a nossa querida diretora, Luísa Tubaldini-Schering. E agora a gente tem uma convidada especialíssima aqui nesse plano geral, Luísa Shelley Tubaldini, que é produtora, roteirista, diretora e à frente da Filmland. Ela vai contar mais para a gente sobre os projetos. Já produziu sucessos aí como Divórcio, que eu adoro, uma comédia deliciosa, Motorrad, que é um filme de ação, Princesa da Yakuza, também superação. E agora com Perdida, que é o nosso tema aqui dessa conversa, ela faz sua estreia na direção de longas, cuja direção ela também dirige com a Catherine Shediac-Putnam. Mas hoje a gente está aqui para falar do Perdida e de como tudo isso começou. Eu, claro, chamo a Luísa aqui, dou as boas-vindas, e Thiago Stivaletti também. Vamos lá, gente, vamos ter essa conversa linda. Bem-vinda, Luísa. Obrigada, Flávia. É um prazer estar aqui com vocês, estar aqui com o Thiago também. Sempre bom a gente poder falar de cinema. Com certeza. Querida, conta um pouquinho para a gente essa história tão legal aí do livro da Karina Risse, né? A história da Sofia, essa menina que trabalha numa editora e de repente faz uma viagem maluca no tempo, volta aí para o século XIX para viver uma história bastante inspirada no Orgulho e Preconceito da Jane Austen. Como é que esse projeto entra na sua vida? Foi pelo livro da Karina? Por onde começou?
Esse projeto começou, Thiago, há bastante tempo, há 7 anos atrás, quando a Patrícia Kamitsuji, na Fox ainda, me telefonou e falou assim, olha, eu encontrei um livro que a gente precisa fazer juntas. E daí ela me mandou o livro, eu li, o livro assim, ele é muito envolvente, né? Você começa a ler, você não para de ler. E para mim foi até uma surpresa que esse livro não tivesse sido ainda capturado por alguém para produzir ou adaptar e fazer. E daí eu li, é uma sequência de 5 livros, fiquei encantada pelo material e falei, olha, a gente vai adaptar. E desde então a gente começou a trabalhar. E talvez você se pergunte, né, mas por que 7 anos? Porque para você adaptar uma obra que tem a responsabilidade de quem vendeu 700 mil cópias, você precisa cuidar muito, né? Você precisa desenvolver muito, você precisa olhar muito para ela, para que possa traduzir para as fãs um pouco da emoção original que elas tiveram ao ler o livro lá atrás. Você está sem... A Microfone. pessoa muda, né? Tira o som aqui. Eu botei o trailer aqui, a gente está vendo o trailer, e eu queria que você contasse um pouco, Shel, como é que foi essa história assim de mudar, né, de tom. Isso que eu comecei falando aqui. Você fez um filme de ação, Motorrad é um filme super pesado, né, assim, cheio de cenas duras, assim, bem, né, bem de ação. Princesa da Yakuza também. E o Divórcio, como eu falei, é uma comédia, além de outros temas que você vinha tratando como produtora. Como é que foi para você assim, esse desafio? Tipo, vou encarar, vou fazer um filme para o público jovem, que já era um sucesso, como o Thiago falou, né? É uma coleção já de sucesso. Então, né, como é que você se imbuiu aí dessa, né, essa missão? Sua pergunta é muito legal, porque, por um lado, na verdade, não é uma grande mudança na Filmland, se você olhar por 2 aspectos. Primeiro, é uma produção independente para cinema, e a Filmland acredita e persegue o cinema. Eu acho, Flá, que a experiência catártica de você se emocionar numa sala grande a 4 centímetros de um estranho, né? Porque no cinema você faz isso, você chora ou você ri lá de uma pessoa que você nunca viu. Eu acho que isso tem uma mágica que me move muito. Então, ou seja, todos os filmes que você mencionou foram desenhados para serem filmes para cinema. E mais do que isso, mesmo o Motorrad sendo um filme mais violento, de horror, terror, né, num lado, o Yakuza é ação de máfia japonesa, todos eles falam de fantasia. Então eles têm esse elemento em comum. Então isso me atrai muito. Até porque eu acho que o cinema é um território muito natural para a fantasia, né? Você vai num lugar em que a tela é imensamente maior do que você, para você viver coisas que seu imaginário talvez queira explorar. Então, de alguma forma, esses filmes, sem dúvida, têm uma linha em comum. Dito isso, é claro, o Perdido é um filme muito mais feminino. Em algum lugar eu brinco com a autora, Karina Ricci, que tem sido, assim, uma parceira, nossa, da primeira hora, assim, uma mulher presente no processo todo, que eu até tive que passar por uma transição de gênero para conseguir fazer esse filme, sabe? Coincidiu, inclusive, né? O processo foi meio que concomitante. Mas foi um prazer, cara. É um universo diferente, é um universo mais sensível, é um universo mais feminino, mas também é um universo tão envolvente quanto, sabe? Com ferramentas diferentes do cinema, ferramentas diferentes da narrativa, mas que eu acho que está conseguindo chegar nas pessoas, está conseguindo emocionar as pessoas. Muito legal. O Shel, fala um pouquinho, enfim, o livro da Karina Ricci já bebe nessa fonte da Jane Austen, né, cujo grande livro mais conhecido é o Orgulho e Preconceito. A história que a Sofia vai viver dentro do filme bebe muito na fonte do Orgulho e Preconceito. O que Jane Austen tem que em 2023 a gente ainda está ligado nela, o universo feminino é tão ligado a ela, qual é esse poder que ela tem de ainda estar hoje aí na nossa cultura? Olha, Jane Austen era seguramente, para usar um clichê, uma mulher muito à frente do seu tempo. E pouca gente sabe, mas ela não pôde assinar os livros dela, né? Que naquela época não se admitia uma mulher assinar um livro. Então ela foi publicada dessa forma. Ela foi ser conhecida como Jane Austen muito tempo depois. Mas o fato ela teve a percepção, um talento, uma capacidade de identificar a alma feminina, em especial no lugar do amor. E ela desenha arquétipos que movem as pessoas sem ter medo de final feliz. Ou seja, ela não tem medo de lidar com clichês, oxigenar esses clichês e trazer uma maneira forte e envolvente de falar de questões que nos movem desde que a humanidade nasceu, né? Que é você olhar para um outro indivíduo e se apaixonar,
e olhar e falar, eu quero viver alguma coisa com essa pessoa. E ela tem esse talento, e ela coloca de uma maneira até poética, muito poética, Thiago, que amarra a gente de um jeito que torna a narrativa dela irresistível. Para mim, Jane Austen é irresistível. Para mim também, você sabe que eu acho que essa magia, né? Não só dos filmes, como diz que o Thiago fala, né? Que a Karina leva para, né? É uma inspiração, não é uma adaptação, obviamente. Mas eu Sim. assistindo ao filme, eu fiquei pensando nisso, assim, gente, como é que a gente ainda precisa de romance, né? Ainda não, a gente sempre precisa, né? Tem momentos ali no filme em que a gente, né? Eu, mulher contemporânea, super me identifico, né? Com a personagem da Didi, e aí eu falo, esse romance, né? E não é aquele romance bobinho, né? Eu não vou dar nenhum spoiler aqui, gente, mas a cena final, né, resume isso muito bem, né? Que é um romance contemporâneo, onde é que tem o romance hoje em dia? Você acredita nisso? Acho que sim, né? Que a gente ainda precisa de romance. Muito. E tem uma coisa, Flávia, que eu acho que é o que faz ela ser até hoje contemporânea. E de alguma maneira ela toca no Zeitgeist em 2023. Ou seja, muitos e muitos anos depois dela escrever esse livro. É que ela acredita na possibilidade do amor. E no fundo, todas nós, e todos nós, Thiago, acreditamos na possibilidade do amor em algum lugar, por mais que a gente viva um tempo em que os relacionamentos estão sendo, enfim, passando por dificuldades talvez muito diferentes daquelas que ela viveu, né? Até porque ela viveu uma época muito opressiva, em que a mulher tinha muito pouca escolha do que ela podia fazer. Mas mesmo esse desencontro que a gente vê hoje nos relacionamentos, ele não extermina uma pequena centelha que mora no nosso coração, que é acreditar na possibilidade do amor, sabe? De você encontrar ali um lugar em que você pode dividir com outro ser a tua experiência no planeta, sabe? E viver com alguém. Isso eu acho que é uma coisa que ninguém vai apagar, porque é nosso, né? É algo que nos faz humanos, inclusive. É verdade. Aliás, né, Tiago, a gente saiu falando e não demos a sinopse, que eu sou boa disso, né? Eu gosto disso. Mas vamos falar um pouquinho da sinopse. Eu falei um pouquinho, né? No começo eu até que falei, vai, Luísa, foi, né? Falou. Sim. Eu gosto muito, assim, que é esse lance, assim, de que a Sofia, né, que é a nossa grande protagonista, Giovanna Grigio, ela quer lançar os livros da Jane Austen nesse mundo contemporâneo e ela não é ouvida, né? Então, é isso que leva a gente a entender, não tem mais espaço para isso hoje em dia. Né? Então, ela entra nesse universo, né? Tem a Dora Safada Madrinha, né? Que é a Luciana, que eu amo, né? Que tem que ter esse quê da fantasia, né? Mas que é muito possível, né? Uma fada madrinha safada, né? Bem contemporânea, a Luciana Paz, que é uma atriz que a gente ama, e esse príncipe que é o Ian Clark, né? Que é para onde ela vai parar nessa propriedade desse criador de cavalos, né? Do século XIX, é o Bruno Montaleone. Então, como o Thiago deu uma explicada, a gente entra nesse universo, né? Que tem esse quê de fantasia e de magia, mas ela é uma personagem muito contemporânea. Então, eu acho que esse jogo é o mais interessante, né? Entre passado e presente aí, né? E a gente foi muito feliz, eu acho, na escolha desse elenco, porque a Giovanna Grigio é um talento nato. Ela tem uma capacidade de hipnotizar na tela que é brutal. E ele, o Bruno Montaleone, combinado com ela, eles criam um casal de muita química. Eles funcionam juntos. E isso é difícil de achar, tá? Porque às vezes você tem dois excelentes atores, quando você coloca eles juntos, não necessariamente surge a química. Ali aconteceu. Tem uma fagulha que de fato pega fogo, é comburente, sabe? Pega fogo sozinho em algum lugar. E a Lu Paz, meu Deus, eu acho a Lu Paz, assim, uma estrela de uma geração, sabe? Essa menina já está fazendo coisas maravilhosas e vai fazer ainda mais, porque ela tem um domínio da narrativa dramatúrgica que é encantador, assim, muito forte. Eu ia te perguntar da Giovanna Grigio, porque assim, um projeto desse, né, Shel, leva, como você falou, né, leva 7 anos, você aí por trás de várias etapas, né, roteiro, produção, também direção, e assim, tudo pode ser posto a perder se você não escolhe a atriz certa, né, a estrela certa. Então eu queria saber como é que foi essa aproximação com a Giovanna, teve teste, quando é que você entendeu que ela era a Sofia perfeita? Porque ela tem uma vontade ali, mesmo quando ela está no passado, que é muito maravilhoso. Sim. Thiago, não dá para responder essa pergunta sem plagiar Rick Rubin, que é aquele mega produtor musical. Não sei se você conhece, mas é um cara que compreende muito sobre uma linguagem não falada do entretenimento, né? E como as coisas acontecem de fato. E tem uma coisa que ele diz que é: não pense na audiência, ouça o teu coração mesmo, assim. E com a Giovanna foi isso.
A gente fez muitos testes, até porque esse foi um projeto em que as pessoas queriam muito fazer, então tinha muita gente passando pelo processo, mas eu vou te dizer, quando eu vi a Giovanna na tela, foi um clique. Sabe aquela coisa que você fala, vem uma certeza inexplicável do universo, você fala, gente, essa menina aqui, e funcionou. Então, acho que Rick Rubin, para responder essa pergunta. E ela é demais mesmo, e eu acho que a química entre ela e ele também funciona muito, né? Não é só ela, assim, os dois dão esse clique, né? E eles são um casal, assim, super possível. Outro dia eu estava fuçando nas redes sociais dela, e ela escreveu, mal vocês sabem que nós dois juntos somos a 5ª série em presença, assim, é 2 crianças. E aí eu falei, poxa, dá para ver, assim, que os dois se divertem também, que eles estão se divertindo no papel, né? Por mais que a gente possa pensar, é só uma fantasia e tal, dá para ver que tem uma interação legal entre os dois, né? E, Flá, a Giovanna tem uma coisa que é uma percepção quase que 360 da personagem, em que ela consegue ler a personagem com uma sutileza muito presente e ela propõe, sabe? Ela fica dona da personagem, ela vira aquela pessoa, e daí no set, ou até no roteiro, ela é capaz de trazer ideias que você fala, Didi, você mandou muito bem, cara, porque ela tem, assim, um lugar quase... Eu chamo ela de diretorinha, que eu acho que ela vai dirigir ainda, tá? Porque essa menina tem muito talento. É uma visão que, às vezes, nem todo talento que tá no elenco tem, sabe? Mas ela tem essa percepção de conseguir ler a dimensão de onde esse personagem tá. Muito legal. Shel, sabe o que eu queria te perguntar? Um filme desses desperta na nossa memória afetiva a lembrança de muitos outros, né? Eu, na hora, lembrei do De Repente 30, que hoje é um super cult, né? Um filme amado por muita gente, que é outra situação ali, né? A menina, de repente, cresce, aparece com 30 anos e tal, mas tem esse deslocamento que também está no Perdida, né? Então, eu queria te perguntar, desse filme e de outros, quais são os filmes que você adora, fábulas que você viu e que de alguma maneira estavam ecoando na sua cabecinha quando dirigiu Perdida? Sim. Olha, Emma, sem dúvida, é uma referência muito importante que a gente sempre perseguiu. Claro, naturalmente, Orgulho e Preconceito e os filmes do Joe Wright e como ele faz aqueles filmes todos. Mas tem também referências que talvez sejam pouco imediatas, assim, né? Dança com Lobos. Dança com Lobos, a questão da paisagem, a questão dos animais nas pradarias que você olha e vai até o infinito, e a relação que o Kevin Costner desenvolve, o personagem do Kevin Costner desenvolve com a natureza. Isso tá ali, viu? Se você reassistir o filme, você vai perceber que quando o Storm se aproxima, aquela locação foi muito pensada nisso. Enfim, você vê que às vezes filmes que não necessariamente conectam de forma direta servem de inspiração e de alimento para você poder criar do lado de cá. Não, com certeza, porque eu te perguntei querendo seu olhar de roteirista, mas você já trouxe um olhar de diretora, que é isso, né? Dança com Lobos entrou na sua visão de diretora, muito legal. Sim. Entrou total, né? As aéreas, né? As pradarias ali, como que vocês filmam, quando vocês filmam no sul, né? Os canyons ali, aquelas cenas dos canyons, tem muito a ver mesmo, né? Como a natureza entra também. Sim, e eu acho que isso é uma coisa muito bacana do nosso cinema fazer, né? Que cinemas de outros países, como a Coreia do Sul, Estados Unidos nem se fala, eles sabem se apropriar muito bem do que eles têm. No caso do cinema americano, você pegar o Christopher Nolan, eu acho que ele viaja o mundo para fazer pesquisa de locação, né? Porque todo lugar interessante esse cara está filmando. E o Brasil é tão rico nisso. E tem lugares inexplorados, que a gente não viu na tela grande ainda. E que são muito cinematográficos. E que carregam uma memória afetiva, né? Se você olhar recentemente, por exemplo, Casa das Sete Mulheres, recentemente, não que faz bastante tempo, né? Que foi aquela minissérie do Jaime Monjardim. O jeito que ele soube usar o sul, isso tudo, quando está integrado com a nossa narrativa, tem um efeito muito poderoso, viu? E no caso do cinema, tem um efeito potencializador. Porque o cinema é o lugar para você apreciar isso, né? A tela é muito grande, né? Quando você assiste, por exemplo, naquela tela grandona do Cinemark, parece que você entra naquilo, parece que você é capaz de sentir o cheiro daquela vegetação, tá com aqueles animais. É muito rico, é muito rico. Lu, eu queria te perguntar sobre isso. Você já trouxe essa questão, que é uma visão também de produtora, que é o cinema brasileiro, né? Se apropriando, levando
Eu amo, né? Até falei com o Thiago, já estava adiantando isso, que eu adoro ver quando a gente tem no Brasil produções para o público jovem, produções que vêm desse universo literário, né? O público jovem adolescente, ou nós, né, que somos jovens, eternamente adolescentes, que amamos um romance. E acho lindo que tenha Perdida, sabe? Para esse público amplo, que a gente ainda não conseguiu recuperar o nosso público no cinema, seja que faixa for, né? Pode ser um filme infantil até o filme mais adulto, a gente ainda está querendo trazer o público de volta, né? Que foi para o streaming, que a pandemia deixou em casa. Então, como é que você vê também em questão de indústria um filme como Perdida chegando assim para o nosso público? Flá, a tua pergunta é muito importante. E se a gente olhar para os exemplos de cinematografias que estão conseguindo deixar uma marca, e volto a falar da sul-coreana, eles não têm medo de arriscar gênero. Então você vê filme sul-coreano de assalto a banco, você vê filme sul-coreano de zumbi, você vê filme sul-coreano de máfia, de cassino, porque eles são capazes de pegar os signos do que é a vida e traduzir aquilo de uma maneira que a gente geralmente vê o americano fazer. E quando você vê aquilo com oxigênio local, isso tem um poder que às vezes a gente subestima. E é a gente poder trazer isso para o nosso cinema que vai nos ajudar ainda mais a conquistar espaço de tela, a estar presente e, em especial, a enriquecer a nossa mitologia. E lembra, não há país grande, não há país que amadureça sem mitologia local. A gente precisa nutrir e se valer e levar para a tela grande cada vez mais a nossa mitologia. Pode ser algo ligado a uma locação, pode ser algo ligado a um folclore, pode ser algo ligado a uma história, mas a gente olhar na tela grande e se identificar com aquilo em todas as dimensões que isso pode ter, quer seja no drama, que a gente faz muito bem, quer seja na comédia, que a gente também já faz muito bem, mas também no filme, digamos, de princesa, quer seja no filme de terror, quer seja num filme de zumbi, quem sabe? Quem sabe um dia a gente vai ter os nossos super-heróis presentes na tela grande também. Amor Sem Cabeça vai chegar. Mas isso, para mim, é a chave que permite a gente ter o nosso cinema ainda mais sólido, quer seja dentro de casa, quer seja para viajar. Porque lembra, de novo, os sul-coreanos, o cinema deles viaja. Eles vêm até aqui e fazem bilheteria. Por quê? Porque eles pegam as fórmulas e os conceitos internacionais e oxigenam aquilo com o ar local. Isso é irresistível, Flávia. Quando a gente lançou Princesa da Yakuza, tinham pessoas de vários países do mundo que diziam, nossa, um filme de Yakuza rodado no Brasil. This is rad, eles escreviam, né? Isso é radical, isso é legal. E isso é um alimento, porque os jovens do mundo todo estão antenadíssimos nisso. E essa nossa realidade de rede social e de internet, essa conexão toda que a gente tem, é uma ferramenta que ajuda nesse lado. Então, um exemplo simples, as meninas que são fãs de Karina Ricci na Itália já provocaram o distribuidor local que já nos procurou para comprar o filme para ser lançado na Itália. Gente, quando que a gente imaginou isso, sabe? Enfim, para mim isso é de uma riqueza que o nosso cinema precisa se valer, precisa usar disso. Você está falando de conceitos internacionais que a gente traz para a nossa cultura e eu estava pensando nisso e até essa sua resposta me provocou um pouco nesse sentido. É muito legal que eu acho que o seu filme tem uma coisa que eu chamaria um pouquinho do efeito Bridgerton, de ter nessa família ali em torno do Ian, né, nessa família de posses tal, a gente já tem uma sociedade interracial retratada, né, como a gente sabe que não era no Brasil real, mas está ali, assim como em Bridgerton, né, uma sociedade fictícia, mas onde a gente já vê essa mistura de cores muito, muito bacana de se ver. Em que momento vocês trouxeram isso para o filme? Assim? Eu vou dizer uma coisa, que isso foi muito um papo com o Hélio de la Penha em algum momento também. Porque o Hélio falou uma coisa que eu achei muito forte. Ele falou o seguinte, olha, não há limites de um papel que um negro possa fazer, que um preto possa fazer, que um amarelo possa fazer, que uma travesti possa fazer. Não há limites para isso. E isso, quando você... Na fantasia, eu digo, né? Se você estiver fazendo um documentário ancorado na realidade, é uma história diferente, porque você precisa ser fiel a como as coisas aconteceram e até para você não cometer uma injustiça. Mas na fantasia, a gente não tem esse limite. E a gente poder integrar a diversidade que nós somos é muito poderoso. E eu pegaria até um ganchinho no começo da sua frase, quando você diz o seguinte,
a gente pegar conceitos internacionais e fazer aqui. Eu até disputaria essa frase. Eu acho que nós também somos isso. A gente também tem Assalto a Banco, a gente também tem o filme também tem poder ter zumbis aqui, também podem ter vampiros aqui. É claro, a cinematografia americana e a sul-coreana hoje falam muito disso, mas eles não são donos disso, isso é da humanidade, né? Isso é brasileiro também, você pode ter certeza que se você pesquisar, você vai encontrar folclore de zumbi em algum lugar do Nordeste. Vai ter folclore de exorcismo em outros lugares. Enfim, são todas matérias que eu acho que vale a pena a gente usar. Também acho, e é maravilhoso a gente poder ver que a gente está tendo essa diversidade, e como disse o Thiago, ela está ali, está dada, é natural, e a gente tem isso, né? Tem todos os gêneros, tem diversidade, né? Não tem os limites, né? Até porque, nesse sentido, nós somos, por essência, um país muito diverso. Somos carregados de injustiças, tem muita coisa que a gente precisa equilibrar, mas se você olha para o Brasil, é um país interessantíssimo, né? Você tem pretos, você tem brancos, você tem europeus, você tem muita imigração japonesa. Quem imagina que São Paulo é a terceira cidade que mais tem japonês no mundo? É Tóquio, Osaka e São Paulo. Então enfim, isso é um trunfo, eu acho, Flávia. A gente, de alguma maneira, representa uma condensação planetária num país só, sabe? Nesse ponto, eu sou muito apaixonada por isso. Eu acho que é uma riqueza que o nosso cinema precisa usar cada vez mais. Não, com certeza. E, Luiz, a gente queria agradecer pelo papo e agradecer por essa produtora, agora diretora também que você que é isso, você é muito antenada em temas e assuntos e universos que a gente precisa trazer mais para o nosso cinema, além de ser, evidentemente, apaixonada por cinema, porque a gente sabe que tem gente que faz cinema e não é tão apaixonada assim. E você tem essa paixão e esse brilho nos olhos que a gente conhece há tanto tempo. Então, queremos desejar todo sucesso no mundo para a Perdida, agora no cinema, depois no streaming, que ele seja visto cada vez mais aí, não só pela molecada, mas também pelos adultos, que a história é muito bonita. Sim, isso me move e quero agradecer vocês também, porque ter jornalistas dedicados ao cinema é também a parte fundamental dessa indústria. Muito obrigada. É verdade, somos todos apaixonados. Agora, isso é uma conversa de apaixonados, gente, de verdade. Não é balela. Tem que ser, né, Flá? Se não for apaixonado, não faz. Nossa, tem 3 apaixonados, somos as 3 aqui. E olha, eu estou esperando já as continuações. São 6 livros, né? Eu quero 6 filmes. Faz favor, gente, vamos lotar as salas aí, porque eu quero todos os livros adaptados para a tela, concordo? A gente tem muito potencial e tem que aproveitar. Beijo, minha querida. Um prazer. Beijo, Tchau. Obrigado. Até a próxima. O Plano Geral fica por aqui. Semana que vem a gente volta com mais dicas. Até lá. Até. Qual?